celulite. Então hoje eu vou trazer uma nova visão dessa disfunção estética, correto? Então vamos lá. Lipodistrofia ginoide. Lipo vem de gordura. Distrofia de alterações metabólicas. Deu algum erro aqui, já consegui corrigir. De alterações metabólicas. E ginoide é que acomete mulheres, né? Bendito ao fruto, celulite só aparece em mulher. Tem alguns homens, sim, que têm propensão quando aumentam de peso ou tem mais gordura específica nos membros inferiores e no glúteo, né, especificamente. Mas isso daí acabou aparecendo mais para nós. E por que acontece essa lipodistrofia ginoide? A temida celulite, ela acaba acontecendo pela hereditariedade, pela má alimentação, pela falta de atividade física, por alterações hormonais, gente. Então, assim, as alterações hormonais, elas são bem importantes, porque às vezes, na prática clínica, nós acabamos trabalhando muito ali a disfunção e acabamos não tendo resultado. Mas quando a gente vai ver sobre como é que anda esse estrógeno nessa mulher, as dosagens, né, de estrógeno, às vezes isso implica muito no nosso resultado quando a gente vai falar da estética, certo? Entre isso, nós temos também alterações circulatórias, tá? A gente não pode esquecer que uma alteração circulatória, ela pode estar ocasionando também a lipodistrofia ginoide em nós mulheres, certo? Vamos passar para o outro slide. Então eu trouxe aqui mostrando o nosso tecido, como é que ele fica, né? Vamos relembrar lá as camadas do nosso tecido? Lembrem, né? A pele, ela é dividida em epiderme, derme e hipoderme. Quem é que nutre a epiderme? Aí, minhas alunas. Quem é que nutre a epiderme? Gente, eu pergunto as coisas, ninguém participa comigo. Não tô acreditando. Quem é que nutre a epiderme? Lembra que nós temos a epiderme, nós temos a derme. Só que entre a derme e a epiderme, nós temos as papilas dérmicas, que fazem a conexão entre a derme e a epiderme. Então, a função da derme é nutrir a epiderme por meio das papilas dérmicas, certo? Então ali nós estamos vendo um tecido, tá, que não tem celulite. Ele tá como? Aquela epiderme, ela tá lisa, os vasos sanguíneos, que são aqueles vermelhinhos que vocês podem estar vendo ali na imagem, estão preservados, os adipócitos estão nos volumes normais. Olhando ali a parte de colágeno e elastina, que são aquelas fibrinhas ali marrons, perto ali dos vermelhinhos, se vocês conseguirem visualizar bem, ali mostra que elas estão como? Com uma boa flexibilidade, uma boa elasticidade. Então tá tudo preservado. O líquido intersticial que fica entre os adipócitos, eles estão circulando, fluindo levemente, suavemente ali naquele tecido, certo? Agora, quando a gente vê um tecido com celulite, com a lipodistrofia, tá acontecendo na epiderme uma casca de laranja, várias ondulações, certo? Olha como é que se encontra o sistema sanguíneo, ele tá todo comprimindo porque os adipócitos, eles aumentaram em volume e aumentaram em quantidade, certo? E as fibras de colágeno e elastina, elas estão todas o quê? Retas, esticadas. Numa pele normal, ela tinha uma elasticidade. Já no tecido com celulite, ele começa a ter septos fibrosos, que começam a ter aqueles micronódulos ou os macronódulos, que causam muito desconforto, né, nas nossas pacientes. E nós temos também, devido ao aumento do tecido adipocitário, a gente tem, o que mais? A gente tem
o espaço do líquido intersticial, ele tá reduzido. Então, ele tá comprimido. Então, os vasos sanguíneos estão comprimidos e os nossos vasos linfáticos estão comprimidos, gerando uma má circulação local, certo? O outro slide aqui, nós vamos ter um artigo científico que eu trouxe para vocês. Porque aqui, né, gente? Aqui não é nada de achismo, a gente tem comprovação científica. Então a gente vai falar de disfunções estéticas, mas a gente tem a comprovação disso. Então esse artigo, tá, do PubMed, que eu extraí de uma revista de dermatologia, fala sobre a celulite na menopausa. Como eu comentei, alterações hormonais podem estar acontecendo, né, numa mulher que entrou na menopausa. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente começa a atender essas mulheres nessa faixa etária. Por quê? Porque tem essas alterações que a gente tem que estar a par. Quais são os exames que a gente precisa saber? Ver principalmente dosagem do estrogênio, certo? Então, o que acontece? Nesse artigo, tá? Ele trouxe ali, tá? Falando sobre a etiologia da celulite. O que é a etiologia da celulite? Que ali, bem neste lado, eu olhando de frente, tá? A minha esquerda tá a referência do artigo e a minha direita tá a referência do artigo e a minha esquerda tá falando ali da etiologia, da causa dele. Exato, exames hormonais. A gente precisa pedir, é bem importante, tá, gente? Sempre em contato com a gineco, tá? Da paciente que a Dé falou ali. Então, assim, o que é a etiologia da celulite? É a causa primária. Muitas vezes nós, como fisioterapeutas, esteticistas, biomédicos, entre outros, né, massoterapeutas, acabamos não olhando para etiologia primária, ou seja, a causa primária. O que aconteceu para aquela paciente estar tendo aquela sintomatologia que não deixa de ser a celulite, né? Ou seja, tudo acontece devido aos desequilíbrios hormonais, porque tem um aumento, nesse artigo, né, ali tá dizendo ali, ó, que tem um aumento da concentração do estrogênio, tá, com comparação com a progesterona, e isso acaba gerando o hiperestrogenismo, tá, que é o excesso de estrogênio. Fisiologicamente falando, quando a gente tem aumento do estrogênio, é porque a gente está num período de gravidez, numa maturação, numa menopausa, ou quando faz uso de um anticoncepcional ou uma reposição hormonal. E ali fala bem, naquele primeiro parágrafo, ele fala principalmente os estrogênios são hormônios responsáveis pelo desenvolvimento da celulite, certo? Pois são responsáveis pela organização do tecido adiposo. Então, o que vai acontecer? Vai aumentar os adipócitos. Aumentando os adipócitos, aumenta a pressão dos capilares sanguíneos e linfáticos. Aumentando essa pressão local ali, o que vai acontecer? A gente vai ter uma dificuldade na microcirculação local, certo? Então, quem quiser ler esse artigo, ele é bem interessante, trazendo ótimas referências, tá? Para o nosso assunto de hoje. O próximo slide, nós temos os tipos de celulite, tá? Lembrando, como é que a gente avalia uma celulite? A gente avalia a pessoa deitada, a gente avalia a pessoa em pé, como é que a gente faz? Alguém sabe me dizer? Tô esperando vocês, não tô aqui sozinha não, né? Então, gente, quando a gente vai avaliar em pé, muito obrigada, Dé. Então, assim, a gente sempre faz uma avaliação em ortostase, ou seja, em pé. Nunca a gente vai fazer uma avaliação deitada, certo? Para avaliar o grau da celulite. Porque a ação da gravidade acaba anulando, né, tudinho quando a gente deita. Mas quando a gente tá em pé, a gente consegue ver ali a ação da gravidade intervindo, né, mostrando ali. Então, o que acontece nesse tipo de caso? A gente tem que ter também uma boa ferramenta para a gente conseguir ver qual realmente é o grau de celulite.
que se chama termografia de contato, que no meu curso de anamnese a gente vai estar vendo. Então, além da gente começar a olhar com carinho para o percentual de gordura usando o nosso adipômetro, a gente vai ter que ter outra ferramenta que se chama termografia de contato. Ela sim vai começar a dizer realmente qual é o grau de celulite que a nossa paciente acaba tendo, né? E daí isso aí nos deixa muito mais segura para tratar, correto? Então assim, no grau 1 de celulite a gente consegue observar mais em mulheres que já treinam e ela acaba fazendo a contração quando ela está em movimento, correto? A grau 2 já é aquela paciente que ela está sentada, ela cruza a perna e já está aparecendo, então ela não precisa estar em movimento. A grau 3, ela já tem gordura localizada, ela começa a ter micronódulos e ela já tem um pouco de flacidez e é dolorido. E já a grau 4 tem flacidez, tem gordura localizada, tem macronódulos, tem retenção hídrica, muita retenção hídrica e a paciente sente muito desconforto, tá? Então, a gente vai ter que cuidar para cada grau o que a gente vai fazer. Geralmente, na minha prática clínica, a endermologia tem bastante embasamento científico de forma positiva para conseguir tratar uma celulite, porque ela vai conseguir melhorar o quê? A microcirculação local, usar uma radiofrequência, dá para usar um ultrassom? Dá, porque a gente vai querer fazer uma lipólise. A grau 3 e 4 são mais perigosas, né? Ali tem uma pergunta da Débora. Então, assim, ó, ela acaba, assim, ela é mais dolorida, né? A grau 3 e a 4, elas são mais desafiadoras pra gente fazer o tratamento e que muitas vezes a gente acaba tentando tratar e a gente não sabe, ali que nem a Débora falou, pela circulação, o que tá acontecendo com as dosagens hormonais. Daqui um pouco ela realmente tá com um contraceptivo que não tá fazendo bem para aquele corpo, tá gerando uma toxicidade ali, ou ela tá com algum outro problema intestinal. Então tem vários agravantes aí que às vezes a gente trata. Às vezes a paciente faz uma alimentação super saudável, faz atividade física e não melhora porque às vezes tem que olhar as alterações hormonais, tá, que estão acontecendo ali, que é bem importante. O outro slide que eu trouxe fala bem sobre a questão ali, ó, do que a minha prática clínica associado com os meus artigos científicos, tá? Que eu acabo fazendo meus embasamentos tanto para minha prática de consultório quanto para as aulas que eu ministro para vocês. Claro, gente, esse aqui é um workshop online que eu tô viabilizando para vocês conhecerem mais sobre o meu trabalho, mas quando você é meu aluno, da minha classe mesmo, aí eu pego pesado na fisiologia, pego pesado nos artigos científicos e dou um bombardeio para vocês. Porque sim, é importante, né, a gente ter sempre assim, ter o conhecimento associado ao embasamento científico. Então, de acordo com a minha prática clínica, eu observei que os contraceptivos, eles acabam atrapalhando muito quando a gente vai trabalhar com a questão da celulite, tá? Por quê? Os contraceptivos, eles aumentam mais a retenção hídrica, certo? Ele diminui a testosterona e ele acaba fazendo um aumento do tecido adipocitário. Então, ele gera esse tipo de aumento de tecido adipocitário, aumentando mais os septos fibrosos. E aí, vou eu ficar responsável por uma gestação indesejada? Então eu vou conversar com a minha paciente e vou ver com ela se ela gostaria de repente trocar o método contraceptivo para que eu possa estar ajudando mais ela. Um dos métodos contraceptivos que não tem dosagem hormonal é o nosso DIU, né? O DIU de prata. Então as mulheres que são a favor disso, colocar o DIU. Ou, se não usar. Mas também eu não quero que ninguém chegue lá na porta do meu consultório com um bebezinho dizendo que a responsabilidade é minha, né? Então, assim, cada um sabe, né, aonde aperta o seu sapato. Mas, pra gente tentar conseguir tratar essa disfunção, a gente tem que saber dessa tríade, tá? Outra coisa super importante é o intestino. Sim, o intestino muitas vezes as pacientes elas acabam ingerindo, né, alimentos que causam inflamação sem que ela perceba, tá? Sem que ela perceba.
Porque essa inflamação, o que acaba acontecendo? No plano alimentar, acaba o que gerando inflamação alguns tipos de alimento, como seriam os alimentos de amendoim. O amendoim é extremamente inflamatório. Álcool em qualquer quantidade é inflamatório. Como vocês já sabem, né? O açúcar, extremamente inflamatório. E tem um outro, que é a caseína. A caseína, ela vem proveniente da proteína do leite, da manteiga, do iogurte, do queijo. Então não adianta só ser apenas intolerante à lactose, tem que ser... Só lembrando que a caseína que contém cada um desses alimentos que eu acabei falando, ele já gera um processo inflamatório que acaba agravando para a celulite, certo? Outra coisa bem importante é a questão da ingesta de água. Como é que eu sei indicar a quantidade de água suficiente para minha paciente? Eu vou dar um macetezinho para vocês, que é o seguinte. Para cada peso do corpo, a gente vai calcular, né, o peso o quilograma corporal da nossa paciente multiplicado por 30 ml. Então, vamos supor, são 30 ml vezes 70 quilos que a minha paciente pesa. Quanto que ela vai ter que ingerir? 2 litros e 100 de água. Então, se você quer saber qual é a ingesta de água para melhorar a fluidez do líquido intersticial que está sendo comprimido ali naqueles vasos sanguíneos e linfáticos, eliminar as toxinas que estão ali presas, pode ser por um processo inflamatório, enfim, é importante fazer esse cálculo, certo? Fazer essa multiplicação, 30 ml versus o quilograma do peso da paciente. Você vai descobrir qual é a sua quantidade de água que você precisa ministrar ao longo do dia, certo? E outra coisa, né, gente? Atividade física. TSD, eu botei em parênteses, sabe o que é isso? É a sigla que eu uso com as minhas pacientes. Atividade física todo santo dia, tá? Todo santo dia tem que fazer atividade física. Nem que seja 30 minutos. 30 minutos todos os dias vai dar uma diferença lá no final do ano. Por quê? Porque vai começar a melhorar a circulação local, vai diminuir esse tecido adipositário na questão de volume, porque vai estar gerando já uma lipólise. Então, tudo isso vai ajudar, certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Agora, uma receitinha que eu trouxe pra vocês, tá? Que tá super em alta desde 2019. 2020 foi um ano, assim, acho que pra todos nós que trabalhamos na área da estética, foi um ano que passou meio batido, o pessoal não se cuidou tanto, né? Mas eu acredito agora pra 2021 vamos tentar retomar esses cuidados, né? Agora todo mundo já sabe como é que tá acontecendo aí fora, para começar a se cuidar. Então, assim, uma receita de fitoterápico, só que assim, gente, eu só trouxe as informações porque eu tenho formação em fitoterápicos, correto? Eu não vou dar prescrição de miligrama para paciente nenhum e nem para quem não é meu paciente, tá? Então, assim, se vocês querem conversar isso com a Nutri de vocês para acertar os miligramas, aí vocês conversem com a Nutri, tá? E sempre tenho parcerias com personal trainer e com nutricionista para que a gente possa fazer um atendimento muito melhor para o nosso paciente, certo? Fitoterápico muito interessante que eu gosto é o chá verde, tá? Tem um estudo científico aqui que eu trouxe que ele aumenta até 4% do gasto energético do corpo e aumenta até 17% da oxidação da gordura. Então o chá verde ele é super, super importante para melhorar a microcirculação local, tá? Tem o Citrus aurantium, que ele contém as aminas adrenérgicas que auxilia na queima de gordura, tá? E acalma. Então é como se fosse um termogênico que acalmasse. Não é aquele termogênico que o paciente toma e fica acelerado, sabe? Que causa desconfortos para ele. Esse daqui eu amo, né? Quem é minha aluna de Hialuron-Pen, da caneta pressurizada, a gente acaba usando esse Nutri Cosmecêuticos na via dérmica.
que dá um resultado maravilhoso, que é o Asiaticocid, que até na caneta pressurizada a gente troca ele pelo Blufamidil, que é proibido pela Anvisa, mas infelizmente tem muitas empresas que acabam vendendo, que ele faz o quê? É um vasodilatador, então ele vai melhorar a microcirculação local. Depois nós temos a Evodia Extract, que ele é um termogênico sem causar taquicardia, crises de ansiedades, e ele é muito tranquilo para usar, para dar uma acelerada aí nesse metabolismo, ativando essa circulação local. E o último é a cactinha, né, gente? A cactinha, ela é considerada como uma pílula da drenagem linfática. Então, sabendo os miligramas corretos, a gente pode passar uma receitinha assim de fitoterápico para o nosso paciente. E eu acho que sempre é bem-vindo a gente associar a alimentação, a dieta com fitoterápico e nutricosmecêuticos, ou seja, tratamento que a gente vai estar passando em casa com os nossos cremes, com as nossas autodrenagens, as nossas automassagens, associado também com a receita do fitoterápico, certo? Então esse aqui foi um presentinho que eu deixei para vocês na live de hoje, certo? E outra coisa que eu trouxe para vocês acham que a celulite ela tem a ver com as nossas emoções? Então, tô batendo bastante nessa tecla, porque às vezes nós observamos a parte hormonal, alinhamos, tratamos a parte estética, tratamos a alimentação com Nutri, começou a atividade com personal trainer. E as emoções? Lembrem, as emoções, quem viu a minha primeira live, ela tá muito correlacionada com o quê? Com o nosso fator inconsciente. Tudo começa no nosso inconsciente para gerar para o consciente. 90% dos nossos traumas, eles são todos emocionais. Então ali eu trouxe uma referência dizendo que a celulite é um sinal, já que a pessoa ela está agarrada ao passado, com dificuldades de avançar, tá? Tem medo de escolher sua própria direção, mostra raiva reprimida e o sentimento de autopunição. Acaba acontecendo essa questão da emoção linkada também à celulite. Então, assim, se a gente tem um contato mais próximo com essa paciente, ela acredita nessas coisas, orientar essa paciente a fazer a oração dos 21 dias do perdão, olhar, buscar uma terapia para buscar ajuda na questão de saber, assim, que rumo tomar na vida. Eu tô confusa, eu não sei mais o que eu vou fazer na minha vida, né? Nós estamos numa pandemia, eu quero sair de casa, eu quero fazer 1000 coisas, mas eu não sei o que fazer, né? Que direção tomar, gente? Se a gente começar a olhar um pouquinho mais para esse autoconhecimento, a se enxergar mais, ajuda muito. O uso de floral também, a Dé falou ali, é super bem-vindo, sabe? E meditações guiadas para se desprender do passado. Quanto mais a gente se autoconhece, melhor as células do nosso corpo nos tratam. É bem como diz a terapia da Ayurveda. Quanto melhor tu trata o teu corpo, mais mal acostumado ele fica. Então qualquer veneno, qualquer alimentação que não tá mais fazendo parte do teu dia a dia, causa o quê? Uma bagunça total no teu organismo, tá? E com a celulite não seria diferente, certo? Hoje eu trouxe essa visão diferente sobre a abordagem da celulite, porque nós não podemos apenas fazer a anamnese do paciente sem olhar para a emoção dele, tá? Não que vocês vão ser as terapeutas do paciente, não, até porque essa não é a nossa função. Tem terapeutas e psicólogas maravilhosas aí. Só que nós temos que observar e dar esse diagnóstico, passar e fazer uma parceria com essa terapeuta para explicar o que está acontecendo, porque às vezes eles se abrem melhor com a gente do que com a própria terapeuta ou vice-versa. Então, assim, pra gente deixar tudo alinhado e tratar, porque que nem eu sempre digo, estética também é saúde, e eu vou ficar batendo na tecla 1000 vezes. Não vem me dizer, tá, que, por exemplo, tu acordou de manhã com uma espinha gigantesca, que é um vulcão na tua testa, que tu vai te achar linda, maravilhosa, porque não é. Porque assim, eu já fui obesa, tá?
Eu já tive caso de obesidade, depois por um tempo na minha vida aconteceu um sobrepeso. Não vem dizer que, ai, que é lindo, que tu te acha linda, porque não é verdade, gente, não é. É bem sofrido, é muito sofrido passar por isso e é muito sofrido a gente não se aceitar, principalmente, entendeu? Então, assim, você pode ter celulite, mas a gente tem que se cuidar. Não adianta tu se encher de celulite, tu sabe que isso vai estar trazendo problemas pro teu corpo. Vai ter uma alteração circulatória, tu acha que esse sangue, ele vai conseguir subir bem lá pro teu coração? Toda a filtragem se passa pelo coração aí para minhas alunas do Full Touch, né, da drenagem linfática. Tudo vai pro coração. E aí, como é que vai ficar isso? Aí as pessoas chegam com as pernas retidas, com muita retenção, com dores. E o coração, será que tá funcionando bem? Será que ele tá bombeando se a panturrilha não consegue ejetar? Né? Então, gente, é isso que eu quero mostrar pra vocês. Uma nova visão, um novo olhar. Porque assim, a técnica, eu não me preocupo, eu sei que vocês dominam. Aplicar um aparelho, uma endermologia, onde ligar, o que fazer, olhar um artigo científico, ver o parâmetro, beleza. E o resto? E a anamnese pra você acertar como tratar. Essa é a minha preocupação para passar o conhecimento para vocês, é que vocês saibam ser um bom avaliador para tratar essas disfunções estéticas e sim atingir o objetivo junto com a sua paciente e no final do tratamento todo mundo ficar feliz e todo mundo sair ganhando. Certo, gente? Gratidão a quem pôde participar, né, hoje dessa live. Acho que ela trouxe, né, algumas coisinhas pra movimentar e mexer um pouquinho na nossa mente, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui, né? Movimentar um pouquinho aí a nossa mente, a gente praticar, além dos cuidados da celulite, praticar o auto-perdão, se terapeutizar, olhando um pouquinho para aquilo que a gente não tá conseguindo processar do nosso passado e se enxergar assim com olhos de amor, sempre. Independente de qualquer coisa. Tem toda uma vida lá fora acontecendo. Certo, gente? Uma boa noite. Gratidão mais uma vez. Vejo vocês quarta-feira que eu estarei falando sobre flacidez. Um beijo grande. Tchau, tchau.